No dia 15 de janeiro de 2023, a HBO lançou uma das suas maiores produções até então. Com cenas de pura tensão, The Last of Us se destaca por sua cenografia perfeita, atuações brilhantes e efeitos especiais de tirar o fôlego. A série vem fazendo muito sucesso pelo mundo todo e com a sua popularização, naturalmente surge no imaginário das pessoas a seguinte pergunta: seria possível que uma pandemia de fungos crie zumbis na vida real? O canal Se Liga Só está começando a sua jornada no YouTube. Eu sou o Tyler Alves e aqui eu vou te trazer muita informação, curiosidades e entretenimento. Se gostar do nosso conteúdo, curta o vídeo e realize sua inscrição. Sejam todos muito bem-vindos. Os fungos do gênero Cordyceps, retratados na série The Last of Us, existem de verdade e, na vida real, eles de fato transformam suas vítimas em zumbis. A nova série da HBO apresenta um cenário pós-apocalíptico, em que milhares de pessoas são transformadas em zumbis após uma infecção por fungo se tornar uma pandemia. A série foi a segunda maior estreia deste ano na plataforma HBO Max. É inspirada numa franquia de jogos de videogames, que foi lançada na última década pela produtora Nightingale Dog. Em entrevistas, os criadores da história, Bruce Sterling e Neil Druckmann, relatam que o documentário Planet Earth, da BBC, serviu de inspiração para o desenvolvimento deste universo pós-apocalíptico. Tanto nos jogos quanto na série, o fungo Cordyceps sofreu uma mutação e passou a afetar os seres humanos. No jogo, a disseminação do fungo ocorre em 2013, ano em que foi lançado o game, e a jornada de Joe e Ellie começa 20 anos depois, em 2033. Já na série, o surto ocorre em 2003 e a aventura dos personagens se passa em 2023, acompanhando o ano em que a série estreou. No mundo da ficção, a infecção pelo Cordyceps tem 4 estágios. No primeiro, logo após o contato com os esporos do fungo, a vítima perde o controle sobre o cérebro e fica super agressiva. 2 semanas depois, há uma perda de visão. Se o indivíduo sobrevive, o fungo destrói a face, mais ou menos como ocorre com as formigas. Para compensar a perda da visão, o zumbi desenvolve um tipo de ecolocalização, se tornando capaz de se guiar por barulhos e por pequenos sons que emite. Nessas fases, a mordida de um infectado é capaz de transmitir o patógeno adiante. Na fase 4, que pode demorar até uma década, o fungo mata o hospedeiro e libera os esporos, que podem infectar outras pessoas. Com o sucesso da série, chegamos à pergunta que não quer calar: será que um cenário no estilo da série da HBO pode acontecer de fato? O cenário pode ser fantasioso, mas o tipo de fungo representado na série existe de verdade. São os fungos do gênero Cordyceps, e na vida real eles realmente transformam suas vítimas em zumbis. Os esporos desse tipo de fungo entram no corpo da vítima, onde o fungo cresce e começa a sequestrar a mente do seu hospedeiro, até que ele perca o controle e seja obrigado a subir para um terreno mais alto. Então o fungo parasita devora sua vítima por dentro, extraindo até o último nutriente, enquanto se prepara para o seu grande ato final, quando um tentáculo da morte brota na sua cabeça. Este tentáculo tem como objetivo espalhar esporos em tudo ao seu redor, condenando outras vítimas que estiverem próximas ao mesmo destino. Mas, respondendo à pergunta, para nossa sorte, os fungos desse gênero não são capazes de contaminar os seres humanos, apenas as formigas, e somente algumas espécies delas. Mas existem ainda outros fungos similares que contaminam outras espécies de inseto, de maneira parecida. Mas seria possível, no mundo real, ocorrer uma pandemia de Cordyceps ou outro fungo semelhante? Segundo o médico Neil Stone, principal especialista em fungos do Hospital de Doenças Tropicais de Londres, atualmente subestimamos as infecções fúngicas por nossa conta em risco. Diz ainda
ainda que já fizemos isso por muito tempo e estamos completamente despreparados para lidar com uma pandemia fúngica. No final de outubro do ano passado, a Organização Mundial da Saúde divulgou sua primeira lista de fungos com maior risco para a saúde pública. Os fungos da lista são realmente ameaçadores, mas fiquem tranquilos, para o nosso alívio, não existe na lista nenhum capaz de transformar humanos em zumbis. A microbióloga britânica Charissa de Becker, da Universidade de Utrecht, no Reino Unido, estuda como os fungos Cordyceps zumbificam as formigas e diz que não vê como isso poderia acontecer com pessoas. A bióloga ainda explica que a nossa temperatura corporal é simplesmente muito alta para a maioria dos fungos, incluindo o Cordyceps. O sistema nervoso deles é mais simples do que o nosso, sendo muito mais fácil sequestrar o cérebro de um inseto do que o complexo cérebro humano. E além disso, explica ela, os sistemas imunológicos deles são muito diferentes dos nossos, o que também dificultaria esse sequestro. A maior parte das espécies parasitas de Cordyceps evoluiu ao longo de milhares de anos para se especializar em infectar apenas uma espécie de inseto. A grande maioria não pula de um inseto para o outro. Segundo ela, para esse fungo ser capaz de ir de um inseto para os seres humanos e conseguir nos infectar da mesma forma, é uma distância muito grande. No entanto, a ameaça de uma pandemia fúngica é muito real. Embora tenha sido subestimada por um longo tempo, segundo o médico Neil Stone, os fungos não podem ser tratados como algo superficial ou sem importância. Apenas algumas das milhões de espécies de fungos existentes causam doenças em seres humanos. No entanto, algumas dessas podem ser muito piores do que uma unha infectada ou uma frieira. Os fungos matam cerca de 1,7 milhões de pessoas por ano, cerca de 3 vezes mais que a malária. Ou seja, precisamos levar os fungos mais a sério. Eles geram infecções muito diferentes das provocadas por bactérias ou vírus. Quando um fungo nos deixa doentes, ele quase sempre é captado do ambiente, em vez de se espalhar por meio de tosses e espirros. Estamos todos expostos a fungos o tempo todo, mas eles geralmente precisam de um sistema imunológico enfraquecido para conseguir se desenvolver. Dr. Stone diz ainda que uma pandemia fúngica provavelmente seria muito diferente da pandemia de Covid, tanto na forma como se espalha quanto no tipo de pessoas que infecta. Ele acha que a ameaça existe por causa do volume de fungos que existe no meio ambiente, que é muito alto, por causa também das mudanças climáticas, das viagens internacionais, do número crescente de casos e também do profundo descaso que temos em termos de tratamentos. Agora que estamos informados sobre o funcionamento dos fungos e de que forma eles nos ameaçam, permanece uma pergunta e queremos saber a sua opinião. Estaríamos nós preparados para uma eventual pandemia fúngica? Será que aprendemos alguma coisa após superar o vírus que assolou a humanidade ao final de 2019? Seu comentário será muito bem-vindo. Fique à vontade para deixar aqui embaixo a sua opinião. E a você que assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Este é só o começo do canal Se Liga Só. E se esse é o tipo de conteúdo e informação que você busca no YouTube, você não só encontrou aqui, como te garantimos que a quantidade de informação e entretenimento será insana. Então curta e se inscreva no canal para ficarem informados e ao mesmo tempo nos dar aquela força.